Olá, tudo bem? Você deve estar estranhando que eu estou com esse fone aqui, né? Para melhorar a qualidade do áudio, né? Alguns vídeos que eu fiz, a qualidade do áudio não ficou como eu gostaria, né? Ficou meio abafado, então eu espero que com esse equipamento aqui a gente consiga melhorar a qualidade do áudio para vocês, né? Para vocês poderem acompanhar melhor essas nossas conversas, né? Sobre o livro Roteiro, que chegamos ao capítulo 27, né? Faltam poucos, hein? São 40 capítulos, né? E já estamos no capítulo 27. Mas antes de começarmos, vou reiterar, pedir, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like. O vídeo tem, parece que, né? Se você tiver, tem a opção de hypar em alguns vídeos, né? Não sei como funciona para os nossos, se já tem essa opção ativada, né? Por quê? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a divulgação da doutrina espírita. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, né? Santo Agostinho fala, não com essas palavras, tá? Nós espíritos, da nossa parte, né? Ele fala deles, da nossa parte viemos educá-los, a vossa parte é divulgar, né? Então, que divulguemos a doutrina dos espíritos para chegar a mais lares, a mais pessoas, a mais irmãos nossos, né, que talvez não tenham condição de ler um livro, de tempo, né? Então, no YouTube nós temos essa possibilidade de conversar a respeito de vários temas, né? Tem vários canais, né? Eu sigo alguns deles, por exemplo, a Rádio Defran, lá de Franca, muito bom, tem uma programação muito boa, sábados de manhã e domingos de manhã. Aqui em Santos, vários grupos espíritas têm trabalhos de divulgação pelo Instagram, pelo YouTube, como o FEUM, o GEUF, né? O Seara de José, o Seara de Jesus, o Ismênia, né? Temos nas redes da caridade, o hashtag, né? Nas redes da caridade. Temos o NED, o Ensino Básico do Espiritismo, que é do NED também, lá do Núcleo de Ensino da Doutrina dos Espíritos, que é gravado todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, no Seara de José. Então, temos sites, por exemplo, temos amigos, por exemplo, o Aprendiz do Evangelho, é um grupo espírita lá do Rio Grande do Sul, chama-se Aprendiz do Evangelho, tem um nome parecido com o meu canal, né? Lá são aprendizes do Evangelho, perdão, que tem vídeos com estudos sobre o nosso lar, mensageiros, tem o Espírito da Letra, Haroldo Dutra, né? Tem a FEB, Raé TV, nossa, são vários, né? Se você pesquisar no YouTube, você vai, a cada hora, de hora em hora, você tem alguém fazendo um vídeo, uma palestra, um congresso sobre a doutrina espírita, e eu recomendo a todos que sigam. Mas, né, sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque o resto não tem pressa, como dizia aquele comediante, né? Então chegamos ao capítulo 27, de título Mediunidade. Vamos à leitura dele. Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar por médiuns tão somente os trabalhadores da fé renovadora, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Antes de tudo, é preciso compreender que, tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais, e por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Vamos dar uma pausa nesses dois parágrafos, né? Então ele coloca aqui que esmagadora, né? Emmanuel coloca aqui esmagadora maioria dos estudantes de espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias. Não, né? Na realidade, a doutrina dos espíritos ela se baseia mais no que o Cristo nos trouxe, né? Mas no começo, as, 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 a mediunidade
as atividades físicas, né, de mediunidade física, trazia mais atenção, como as mesas girantes, né, os efeitos físicos, aparições, essas coisas. Hoje em dia, já diminuiu bastante. E o erro de que o MET tem de considerar que por médiuns estão somente os trabalhadores da fé inovadora, ou seja, só os que são participantes ou praticantes que têm essa possibilidade de efeitos físicos, né? Ou psicografia, ou psicofonia, vidência, né? Efeitos físicos como, por exemplo, aparição de objetos, né? E não é só isso. Ele vem colocar aqui, no segundo parágrafo, ele fala da intuição, né? Todos temos intuição, né? Todos somos intuídos diariamente. Então, todos nós somos médiums, de maior grau ou de menor grau, ostensivos ou não tão ostensivos, mas todos nós temos mediunidade. Somos médiums porque nós estamos no meio do caminho, teoricamente. Vamos colocar assim, médium quer dizer estar no meio entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. Então, todos nós somos, como já diria Kardec, nós somos influenciados pelos espíritos a cada minuto, mais do que nós imaginamos, né? Então, essas intuições que recebemos do lado bom, e às vezes intuições do lado não tão bom, podem ser espíritos falando com a gente, dando essa intuição para a gente. Então, todos temos mediunidade, todos temos capacidade de ouvir, né, essa vozinha que nos fala. Dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso ou divisando experiências, brunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Então, desde os círculos mais baixos, né, aos mais elevados da vida, existem entidades, como me colocam, angelicais, humanas e subhumanas, que, através da nossa inteligência encarnada, de nós, estimula o progresso, divide experiências, brune caracteres e sustenta abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam, né? As leis divinas, as leis da natureza, né? Continuando. Desvendando conhecimentos novos à humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, indicando a nossa posição de espíritos imortais em temporário aprendizado nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo a que transitoriamente pertencemos à Terra. Então, aqui diz, né, que desvendando conhecimentos novos da humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, a vida espiritual, indicando que a nossa posição de espíritos imortais, em temporário aprendizado nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo, a que transitoriamente pertencemos à Terra. Então, nós, né, somos espíritos imortais vivendo uma vida material transitória. Então, nós viemos de lá, então nós temos essa possibilidade de continuar a comunicação com o mundo de lá, né? Qualquer um de nós. Cada individualidade renasce em ligação com os centros da vida invisível, do qual procede e continuará, de modo geral, a se instrumentando do conjunto em que mantém suas concepções e seus pensamentos habituais. Cada individualidade renasce em ligação com os centros da vida invisível, do qual procede, e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que se mantém suas concepções e seus pensamentos habituais. O que significa isso? Que nós, de acordo com o que nós emitimos, quais os pensamentos que nós emitimos, ou seja, da forma que nós vibramos, nós podemos ser intuídos por espíritos a qual nos ligamos. Se temos pensamentos elevados, podemos ter a ajuda de espíritos elevados. Se temos vibrações negativas,
infelizmente, teremos a aproximação e pensamentos e ligações com espíritos não tão elevados. Então, a gente tem que ter cuidado com o que pensamos. Nós já falamos isso em vários capítulos anteriores. Pensamento é vibração, é matéria. É por essa ligação, por esse sentimento, por essa sensação que os irmãos espirituais se ligam a gente. Então, se nós tivermos pensamentos bons, se tivermos só pensamentos negativos, teremos ligações com irmãos não tão evoluídos assim. Se deseja, porém, aproveitar a contribuição que a Escola Sublime do Mundo lhe oferece, em seus cursos diversos de preparação e aperfeiçoamento, aplicando-se à execução do bem nos menores ângulos do caminho, adquirindo mais amplas provisões de amor e sabedoria, é aceita pelos grandes benfeitores do mundo nos quadros da evolução humana, por intérprete da assistência divina, onde quer que se encontre, seja na construção do patrimônio de conforto material ou na santificação da alma eterna. Um resumo, não importa se você, a sua posição na caminhada, se você tem um trabalho dentro da seara, de uma forma mais efetiva, ou se você está num trabalho, digamos assim, mais materializado, tipo, na sua vida cotidiana, digamos assim, se você aproveita a contribuição que a Escola Sublime do Mundo lhe oferece, em seus cursos diversos de preparação e aperfeiçoamento, ou seja, o nosso contato diário com o próximo, essas instruções que nós recebemos pelos diversos livros que a doutrina nos trouxe, pelas próprias leis divinas que nós temos gravados em nós mesmos, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se aplicamos tudo isso que sabemos à execução do bem nos menores ângulos do caminho, adquirindo mais amplas provisões do amor e sabedoria, é aceita pelos grandes benfeitores do mundo nos quadros da evolução humana por intérprete da assistência divina, ou seja, como Cristo nos dizia, sois Deus, podeis fazer isso e muito mais, porque nós temos a lei divina dentro de nós, Deus nos deu o livre-arbítrio como ferramenta para pôr em prática essa lei divina de amor e caridade. Então depende de nós mantermos esses pensamentos elevados, ajudar ao próximo, que aí nós teremos ajuda do mundo espiritual, como sempre temos, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual. Ou seja, volto a insistir, nós somos médiums, todos nós. Estamos no meio entre o mundo encarnado, mundo material, desculpa, e o mundo espiritual. Nós temos condição desse intercâmbio, todos nós, uns de mais grau, outros de menos grau, mas todos nós. Continuando, agora vem o alerta. É necessário, contudo, reconhecer que, na esfera de mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação da forma e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Ou seja, como é que eu posso explicar para vocês de uma forma como já não tenho explicado de outras vezes? Se você quer ter um intercâmbio bom, positivo, você tem que manter na sua vida sentimentos bons e positivos. Ou seja, a influenciação depende da influenciação da forma e das condições recipientes. É a condição, né, o conteúdo que você receberá sempre depende de você. Você é o recipiente, né? Você é esse recipiente. Do que está cheio o seu recipiente? De ódio? De rancor? De egoísmo? Vaidade? Ou está cheio de fraternidade, caridade, amor ao próximo? Do que está cheio o seu recipiente? E isso eu falo para mim mesmo.
Porque muitas vezes pensem que eu sou diferente de vocês, porque estou aqui. Não, só tenho, como diz um amigo meu, a coragem de estar aqui fazendo esse trabalho que eu gosto muito. Mas também tenho meus tropeços. Mas com a ajuda de Deus e com a ajuda dos bons espíritos, eu já tenho essa condição de me alertar, de atentar para quando vem algo que eu não quero, que é um sentimento que não me pertence, para que eu mude a minha frequência e volte ao caminho que eu devo seguir. Muitas vezes, né, eu mesmo, quem nunca no trânsito não teve vontade de devolver uma fechada, por quê? O que isso vai fazer de diferente na sua vida? Né? O que vai trazer de benefício para você? Não. Não precisa disso. Deixa seguir, acontece. Às vezes a gente não sabe se a pessoa que te deu essa fechada está passando por um problema gravíssimo. Você não sabe se ele está indo socorrer a um parente numa doença grave ou aconteceu um acidente, alguma coisa que Deus nos livre possa acontecer com alguma pessoa próxima a nós. Então, calma. Respira e deixa para lá. Vamos continuar? Uma taça não guardará a mesma quantidade de água, suscetível de ser sustentado numa caixa com capacidade para centenas de litros. O perfume conservado no frasco de cristal puro, não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. Aqui, no erro da digitação, botei logo, né? Seria lodo, né? Então, você não consegue encher o seu coração de amor se ele está cheio de outros sentimentos. O sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança invariavelmente detenha consigo tesouros da pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Por quê? Não adianta você querer ensinar a uma criança, como o meu neto, 1 ano e 9 meses, sobre certas nuances, ou sobre a doutrina, ou sobre o bem, sobre o mal. Ele é só uma criança, né? Ele é só uma criança, ele tem a ingenuidade, a pureza da criança, mas ele não tem ainda a capacidade de absorção disso. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. O que significa que estudo, disciplina, estudo, disciplina. Conhecereis a verdade vos libertará. Você que quer entender um pouco mais sobre a mediunidade, a doutrina é farta em livros sobre o assunto. Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que faz parte do Pentateuco, nos mecanismos da mediunidade, de André Luiz, nos domínios da mediunidade, também de André Luiz, que foi trazido com auxílio do nosso irmão Chico Xavier, foram trazidos. Existem várias formas. Procure um grupo de estudo, há vários grupos de estudo na cidade de Santos, em outras cidades do país. Eles têm cursos transmitidos pela web, não tem desculpa de você não se informar sobre a sua própria natureza. Porque a mediunidade, como qualquer outro sentido, faz parte da sua natureza. O tato, a visão, o paladar, tudo é da sua natureza, inclusive a mediunidade. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. O que significa que, claro, quando eu uso o termo ignorância, não é no sentido de o conhecimento
das nuances da mediunidade, o conhecimento da mediunidade em si, o autocontrole, porque mediunidade, a ostensiva, tem hora e lugar. Se você trabalha num grupo espírita e você é agraciado com a possibilidade de uma mediunidade, por exemplo, psicografia, psicofonia, é no grupo espírita, é no centro espírita, durante o trabalho mediúnico, num ambiente controlado, que você vai trabalhar. Se você tem a vidência ou vê espíritos, é óbvio que você vai ver espíritos, talvez em qualquer lugar da rua, da casa, mas quando você tem conhecimento, você não é mais afetado por isso. Você sabe que são irmãos que estão do outro lado, você entende a situação. Se você não pode ajudar naquele momento, você pede para que ele te acompanhe até o dia de trabalho, para que lá ele possa ser ajudado. Muitas pessoas, às vezes, sofrem com essa mediunidade ostensiva, com sensações até físicas, né? Nós podemos ter sensações físicas quando estamos sobre influência desses irmãos, e aí as sensações físicas mais negativas, através de influenciação de espíritos que ainda não estão evoluídos, e muitas pessoas se deixam levar por isso, acabam tendo transtornos, acabam tendo dificuldades até durante o dia de trabalho por falta de conhecimento. Então, busquemos conhecimento, busquemos informação, vamos estudar mediunidade, vamos estudar esse outro lado da nossa vida, né? Que poucos conhecem, e muitos desconhecem, inclusive. E aí, esse pequeno resumo é baseado no livro dos Médiuns, os capítulos 12, 14. Então tá aqui, ó. O que é mediunidade? Um resumo rápido. É uma faculdade orgânica, deixa eu aumentar para mim, né? Porque ficou pequeno, né? É uma faculdade orgânica, não é um privilégio espiritual, como eu disse, como o tato, como a respiração, como a visão. Todos têm um grau de sensibilidade mediúnica, mas nem todos são médiuns ostensivos. Foi o que eu disse. Médium ostensivo e tem os médiuns não ostensivos. A intuição é um tipo de mediunidade. Kardec afirma a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra, né? Como nós dissemos, está inclusive no capítulo de Emmanuel. Como qualquer outra faculdade que você tenha, a mediunidade faz parte é mais uma. Aí, tipos de médium, né? Segundo Kardec, os médiums se dividem em duas grandes categorias, né? Outras subdivisões incluem médiums curadores, videntes, audientes, sonambúlicos, entre outros, todos com funções específicas dentro da comunicação espiritual. E aqui tem né, os médiums de efeitos físicos, que são os que produzem fenômenos materiais, ruídos, movimentação, objetos e aparições visuais, esses já são mais raros. E os médiums de efeito inteligente transmitem mensagens dos espíritos. O quadro acabou ficando grande demais, desculpem. Como psicografia, psicofonia, pictografia, que é o desenho, né? Qual a finalidade da mediunidade? Serve ao progresso moral e intelectual da humanidade. Deve ser praticada com disciplina, estudo e responsabilidade. O mau uso da mediunidade pode se levar a enganos, obsessões e desequilíbrios. Tudo isso está em Kardec, no Livro dos Médiuns. Riscos e cuidados. Kardec alerta para a influência de espíritos mistificadores. O que são espíritos mistificadores? São espíritos que se fazem passar por pessoas, por espíritos mais evoluídos. A necessidade da educação mediúnica e discernimento. A educação mediúnica te ajuda a discernir se uma comunicação é ou não de um espírito evoluído. Se a comunicação vem com intenções maléficas ou com
com qualquer tipo de mensagem que é completamente contrária à lei de Cristo, à lei de Deus, não é uma mensagem elevada. E a importância da intenção elevada e a vigilância moral, isso é primordial para você trabalhar na mediunidade, para você trabalhar numa casa espírita, numa casa mediúnica, na mediunidade, numa casa espírita, perdão, ser passista, trabalhar como médium psicografia, psicofonia, médium de, vamos usar o termo curas, né? Que na realidade quem cura é Deus, mas que nós doamos essa nossa energia junto com o mundo espiritual que nos auxilia para ajudar em tratamentos, né? Alguns usam o termo de fluidoterapia, por exemplo, que eu acho até o termo mais correto. Mas não cabe, não é possível que uma pessoa que, por exemplo, se coloque nessa posição de ser médium, de querer trabalhar na seara mediúnica, não tenha a vigilância moral e intenção elevada. E quando se fala em vigilância moral, não é só os pensamentos. Os pensamentos são muito importantes, você tem que manter os seus pensamentos elevados. Mas não cabe, não pode, em hipótese alguma, um médium que fuma, que beba, que tenha vícios em geral. Não cabe. Então, primeiro você tem que fazer a sua reforma íntima, fazer a sua intenção, elevar a sua intenção, ter vigilância moral, claro, buscar conhecimento, que é a educação mediúnica. Então, para encerrar, o tema central da nossa aula de hoje, a verdadeira essência da mediunidade. A mediunidade não é privilégio de alguns, mas uma faculdade universal, expressão da intuição presente em todo ser humano. Cada inteligência serve de canal às forças espirituais conforme seu grau moral e intelectual. O conteúdo das comunicações depende sempre da natureza e da capacidade do médium, como o líquido se adapta ao recipiente que o contém. Por isso, a mediunidade exige estudo, responsabilidade e dedicação ao bem. Apenas a prática consciente, unida à bondade e ao conhecimento, transforma o intercâmbio espiritual em instrumento de progresso e felicidade para a humanidade. Isso aí é um resumo desse capítulo tão importante do livro Roteiro do nosso querido Emmanuel, trazido pelo Chico. E um desenho, um mapa, né, para fixar mentalmente. Depois, quem quiser pode me pedir, eu mando esse mapa para quem quiser, né? Tem os nossos na descrição do vídeo tem os nossos contatos, os nossos e-mails. Então, quem quiser, só pedir e nós mandamos para você não só o mapa, como até esse PDF, né? Esse texto, né? Que nós bolamos, que nós fizemos, nós mandamos para você. Então, está aqui. O conceito da mediunidade não é privilégio, base intuição. Toda criatura recebe influxos espirituais, ou seja, nós estamos em contato com eles. A universalidade, toda inteligência é médium, né? Espíritos agem em diversos níveis, né? Então, nossa inteligência serve à mediunidade. A função espiritual, somos agentes invisíveis, os agentes invisíveis atuam em todos os planos, estimulam o progresso, corrigem erros e sustentam a natureza. A evolução e responsabilidade. Cada espírito renasce ligado a um plano espiritual a fim de onde procede. Pode elevar-se tornando-se intérprete da essência divina através do bem. A lei do intercâmbio, né, que o conteúdo depende da forma, no caso do médium. Exemplo, a taça é pequena e a caixa grande, né, que nós vemos no texto. E a pureza moral, pureza moral equivale a melhores resultados. Condições para o serviço, para a mediunidade: estudo constante, devotamento ao bem, ciência, né, mais a virtude, ou seja, conhecimento e evolução moral, e a noção de responsabilidade, que isso é primordial. Resultado final: a mediunidade consciente e pura transforma fenômenos em luz, progresso e felicidade duradoura. Então, meus amigos, muito obrigado por terem me acompanhado. Desculpe, o vídeo ficou até longo demais do que eu imaginava, né?
quase mais de 30 minutos, mas é um assunto que é tão importante, é tão... Muita gente fica curioso, né? Muita gente se interessa pelos efeitos físicos na mediunidade e não sabem a responsabilidade, às vezes, né, não sabem a responsabilidade que é você se tornar um trabalhador da seara espírita. Um abraço a todos. Até a próxima, até o próximo domingo com mais um capítulo, onde entraremos com o capítulo 28, de título Sintonia, que também é assim, muito importante porque vai falar da nossa sintonia com o mundo espiritual. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.